Olá, amigos do Leia Aqui Brasil. Este post pode parecer mais que a gente vai estar tratando de um jogo de palavras, mas é um jogo de palavras importante para a gente estar bem informado, porque pode definir o futuro de muita gente. É o seguinte: associações que defendem os direitos dos imigrantes e associações que reúnem advogados que trabalham com imigrantes têm levantado a seguinte questão para o Donald Trump. O que é exatamente que Donald Trump quer dizer com duas palavras? Criminal e immigrants. Criminosos e imigrantes. Bem, a gente está falando aqui da esfera jurídica. Lá no Brasil também acontecem discussões jurídicas nesse nível. Vocês devem lembrar do jogo do bicho, que não era um crime, mas uma contravenção. Dirigir com a carteira de motorista vencida no Brasil é um crime? Não, é uma infração. Menor comete crime ou comete um ato infracional? A discussão vai por aí. Mas esse jogo de palavras, segundo essas associações, é o que também poderá defender muitos imigrantes no caso de processos de deportação. Começa assim: o status imigratório aqui nos Estados Unidos é uma questão de direito civil, segundo essas associações, e não uma questão de direito criminal. Então, você entrar ilegalmente nos Estados Unidos pode ser considerado uma infração e não um crime. Tudo certo até aí? É complexo, viu, gente? Bom, então, um imigrante legalizado que tem o green card, por exemplo, e que comete um crime, ele também vai estar na lista de prioridade para a deportação do Donald Trump? São perguntas como essas que essas associações querem levar até o presidente eleito. Voltando então, um imigrante que tem o green card comete um crime. Ele vai estar na lista de prioridades para a deportação? E se ele pagou pelo crime? Foi uma infração mais simples, ele pagou uma multa ou um trabalho comunitário? E aí? Ele já pagou pelo crime? Ele ainda está na lista de prioridades para a deportação? O que é pior ou o que é melhor? Um imigrante ilegal, sem documentos, mas que nunca cometeu um crime aqui nos Estados Unidos? Ou um imigrante legalizado que cometeu um crime? Quem que é mais deportável para o Donald Trump? Mais ainda, esse imigrante legalizado cometeu um crime e pagou por ele. Um cidadão americano cometeu o mesmo crime e pagou por ele. Para o cidadão americano não acontece mais nada. E para o imigrante legalizado, ele está passível de deportação? Cadê a base do direito universal nessa situação? Uma vez que até cometeu o crime, o mesmo cometido por um cidadão americano, o imigrante legalizado estava dentro da lei. Por que essa diferença, então? Bem, vamos falar um pouquinho dos números referentes a deportações aqui nos Estados Unidos. Vamos começar lá no primeiro mandato do presidente Obama. Foram mais de 2 milhões de deportação. E mais de 50% dessas deportações foram baseadas em infrações de trânsito. Isso mesmo, infrações de trânsito. Eu sabia que eram infrações menores, mas não sabia que mais de 50% eram infrações de trânsito. Em 2016, existem mais de 220 mil processos de deportação. Desse total, apenas 7% estão baseados em criminal charges, em acusações sobre crimes. 7% apenas. 40% dos processos de deportação de 2016 estão baseados em entrada ilegal ou em vistos vencidos. Outra questão sobre números que, de acordo com essas associações, complicam ainda mais as palavras de Donald Trump, quando ele diz que pretende deportar de 2 a 3 milhões de imigrantes ilegais que cometeram crimes. Bom, a questão é onde ele vai achar esses de 2 a 3 milhões de imigrantes ilegais que cometeram crimes. Primeiro, de acordo com o Migration Police Institute, são 220 mil imigrantes ilegais condenados por crimes nos Estados Unidos. 820 mil. Donald Trump está falando em 2 milhões, de 2 a 3 milhões.
Já de acordo com o Department of Homeland Security, existem nos Estados Unidos 1,9 milhões de não cidadãos deportáveis por crimes, inclusive pessoas que têm green card. Mas nem todos esses foram condenados, eles foram acusados. Então o Trump vai basear as prioridades para a deportação em uma acusação ou vai ser considerado deportável por crime apenas aqueles que já foram condenados? Vai valer a acusação ou a condenação? Vocês imaginam o quanto isso pode protelar um caso e se arrastar pelos tribunais? Então, essas associações também querem alertar Donald Trump do seguinte: esse jogo de palavras que está ainda muito mal feito pelo presidente eleito pode sobrecarregar e muito ainda mais o já sobrecarregado sistema judicial americano. Casos relacionados com crimes cometidos por imigrantes somaram 52% de todos os casos nas cortes federais em 2016. 52%. Por isso, então, é tão importante que Donald Trump defina essas duas palavrinhas. E isso aí a gente sabe, né, gente? Ainda vai dar muito pano pra manga. Então é isso. Espero que vocês estejam curtindo os nossos posts. Fique ligado e até uma próxima oportunidade.